Olá, meus queridos, minhas queridas. Vamos lá para mais uma aula de ciências. Olha, hoje nós vamos falar sobre as funções vitais. Nós vamos falar de 4 sistemas específicos do corpo que estão relacionados com a nutrição, certinho? Quem são eles? O sistema digestório, o respiratório, o circulatório e o excretor. Lembrando que todos os sistemas, eles são um todo integrado, porque cada um faz o seu trabalho, mas depende também do trabalho do outro, tá bom? Então, nesses 4 que nós vamos ver hoje, nós vamos perceber essa integração. O primeiro sistema digestório, né, que ele tem essa função de ingestão e digestão dos alimentos no nosso corpo humano. Esses nutrientes que vão seguir para as células, depois de toda a digestão, eles precisam da circulação para chegar em todas as células. Mas quando eles chegam em todas as células, eles precisam reagir com o oxigênio. E o oxigênio está no ar atmosférico. Então entra em trabalho o sistema respiratório para fazer com que ocorra essa absorção desse oxigênio. Após todas as reações químicas, né, até que nós chamamos de respiração celular, quando isso tudo ocorre, resultam em substâncias excelentes, essenciais ao organismo, mas também resultam em substâncias tóxicas, que não devem ficar, como por exemplo a ureia, como o gás carbônico. Então, mais uma vez, entra aí o sistema circulatório para levar essas substâncias até o local adequado e ser eliminada através do sistema excretor. Nós temos as glândulas sudoríparas, né, que liberam o suor, e no suor saem essas substâncias tóxicas que nós chamamos de excretas, também pelo pulmão, através da respiração, daquelas trocas gasosas que nós vamos ver agora. Então, esses 4 sistemas, eles estão integrados para que ocorra, então, essa nutrição completa. Vamos iniciar, então, aqui com o sistema digestório. Aqui nós temos o sistema digestivo, mas a nomenclatura atual é o sistema digestório. Nós temos um tubo digestório onde o alimento passa, mas nós temos também um conjunto de órgãos que auxiliam nesse processo da digestão, tá certo? O tubo digestório ele é composto pela boca, pela faringe, o estômago, tá? O intestino delgado, o intestino grosso, que finaliza aqui com o reto. Esses órgãos são os que compõem o sistema digestório, o tubo digestório. Mas nós temos os órgãos anexos, né? Que aqui nós temos o fígado, é um importante órgão, ele tem inúmeras funções. Nesse caso aqui nós vamos dar ênfase na função de produzir um suco, um líquido chamado bile. A vesícula biliar, que é um órgão que armazena esse líquido bile. E nós temos também o pâncreas. O pâncreas ele é um órgão que tem mais de uma função. E uma delas é de produzir o suco pancreático, tá certo? Então, nós vamos lá começar aqui pela boca. Na boca nós temos 2 tipos de digestão. A digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica ela não envolve enzimas, né? E a digestão química tem a participação. Então, na boca nós temos os 2 tipos, porque quando nós mastigamos o alimento, é a digestão mecânica. Mas quando esse alimento envolve com a saliva, na saliva já tem enzimas. Então, essa enzima começa, então, a fazer a digestão, principalmente do amido, que é um carboidrato. Então, é por isso que tem os 2 tipos de digestão mecânica, que não envolve a participação de enzimas, e a digestão química. A partir do momento que a gente engole o alimento, ele desce pela faringe, só passa pela faringe. Também depois da faringe ele vai descer pelo esôfago, né, que é esse órgão comprido. E depois de passar no esôfago, ele vai descer então para o estômago. Aqui no estômago vai acontecer também a digestão química. Por quê? O suco gástrico que é produzido pelo estômago, né, contém enzimas, onde a principal é chamada de pepsina. E aqui no estômago vão acontecer principalmente a digestão das proteínas.
Aos poucos, o estômago vai mandando esse bolo alimentar, né? Esse quimo que nós chamamos agora, para o intestino delgado. O nosso intestino delgado tem algumas porções. A primeira porção do intestino delgado é o duodeno. Nesse duodeno, o organismo vai receber do pâncreas o suco pancreático, da vesícula biliar, que está armazenada no fígado, produziu bile, mas a vesícula armazenou e vai mandar também para o duodeno. Para quê? Esse bile, ele não contém enzima, esse líquido bile não contém enzimas, mas ele é essencial para emulsificar as gorduras, porque essa emulsificação é importante para que as enzimas atuem sobre os lipídios. Os lipídios são as gorduras, os óleos, certo? Então, nessa primeira porção do duodeno, chega então o suco pancreático, bile, vindo da vesícula biliar, produzido pelo fígado, e ainda mais o suco produzido pelo próprio intestino delgado, que nós chamamos de suco entérico. Então, essa quantidade incrível aqui de enzimas digestivas, elas vão completar toda a digestão. Aquilo que não foi digerido nem na boca e nem no estômago, vai ser digerido aqui no intestino delgado. Lembrando que lipídio só consegue ser digerido aqui no intestino delgado, tá bom? Carboidratos podem ser digeridos na boca e aqui, proteínas também podem ser digeridas no estômago e no intestino delgado, mas os lipídios somente no intestino delgado. Então, aqui nesse órgão, né, no intestino delgado, ocorre todo o restante da digestão que precisava acontecer. Então, os nutrientes que vão ser absorvidos, que vão ser aproveitados pelo organismo, eles vão ser absorvidos pelas próprias células do intestino delgado. Tem algumas substâncias que não precisam ser digeridas, elas já estão prontas para serem absorvidas, como sais minerais, como vitaminas, tá? Se for a glicose também, porque é um carboidrato, um menor carboidrato, né, molécula pequena, também vão passar sem precisar de digestão. Finalizando a digestão, absorvendo o que precisa, os nutrientes que são absorvíveis, o resto vai direcionar para o intestino grosso, inclusive a água. Aqui no intestino grosso, a água então vai ser absorvida pelo intestino grosso e vai passar então para o sangue. O resto que não é nem absorvido, tá, nem digerido, ele vai formar então o que a gente chama de fezes. E essas fezes vão ser eliminadas depois. Agora nós vamos falar com relação a esses nutrientes que foram absorvidos pelo organismo e foi para a corrente sanguínea. Esse sangue, ele precisa levar esses nutrientes a todas as células. Acontece que quando esse nutriente chega na célula, ele precisa reagir com oxigênio. Então entra o trabalho aí do sistema respiratório, para que o oxigênio que está no ar atmosférico chegue até o sangue e do sangue vai então para as células. Aqui nós temos o sistema respiratório, cavidade nasal, né? Nós temos a boca também, mas o mais correto é respirar pelo nariz, porque nós temos aí as cavidades nasais com a função de umidificação, de remover, né? de reter algumas impurezas também. Então, esse ar ele vai direcionar para a faringe. Aí você fala, mas na faringe não entrou, não foi o alimento? É porque a faringe ela faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Quando passa o ar, ela está tendo função respiratória. Quando passa o alimento, ela está tendo função digestória. A faringe ela se comunica com o nariz, mas ela também se comunica com a boca. A faringe se comunica com o esôfago, mas ela também se comunica com a laringe, que é o órgão do sistema respiratório. Então, vamos falar aqui apenas do ar. Quando o ar entra pelas cavidades nasais, ele passa pela faringe. Da faringe vai para a laringe, tá? E na laringe nós temos uma válvula. Esta válvula ela fecha para que o alimento, quando chega na faringe, não entre para ela, e ela abre quando vem o ar. Então, quando você deixa ela aberta, quando por um motivo ou outro esse músculo permite abrir quando o alimento está passando, esse é o momento que a gente engasga.
Só que o nosso organismo tem o reflexo de tossir. Então, quando tosse, esse alimento é mandado com a força do ar, é mandado de volta. Então, o ar, quando ele vai para a laringe, que é onde também ficam as pregas vocais, né? Da laringe ele desce para um tubo feito de anéis cartilaginosos, que é a traqueia. A traqueia depois ela se bifurca. O que é bifurcar? E se divide em 2 caminhos. Esses 2 caminhos é para os 2 pulmões. Em cada pulmão nós temos esses brônquios se ramificando, né? Esses brônquios se ramificam em chamado de bronquíolos. E no finalzinho de cada bronquíolo nós temos os alvéolos pulmonares, que é realmente onde ocorrem as trocas gasosas, que nós chamamos do processo de hematose. Quando o ar entra trazendo uma quantidade grande de oxigênio, o oxigênio vai então sair dos alvéolos pulmonares do ar e fixar na hemoglobina do sangue. E o gás carbônico que estava no sangue vai então passar para o ar. E o ar vai fazer o mesmo caminho de volta, dos alvéolos para os bronquíolos, dos bronquíolos para os brônquios, dos brônquios para a traqueia, da traqueia para a laringe, da laringe para a faringe e da faringe vai voltar ou pelas cavidades nasais ou então pela boca. Agora, como que o coração faz para impulsionar esse sangue, tanto para os pulmões quanto para todo o corpo? Esse esquema com essas setinhas, ele é muito fácil da gente entender. Aqui na imagem está parecendo que são 2 cavidades do coração humano, mas são 4, tá? Essa parte esquerda, ela tem 2 partes, a superior, que é o átrio, e a inferior, que é o ventrículo. Aqui na parte esquerda também, a parte de cima é o átrio que é o esquerdo e aqui é o direito. O átrio esquerdo e aqui na parte inferior o ventrículo esquerdo. Então, pelas setinhas dá para você perceber quando é que o sangue está indo para os pulmões e quando é que ele está indo para todo o corpo. Do lado esquerdo, o sangue está oxigenado. Só um minutinho. Pronto. O sangue, então, ele está na parte esquerda, ele está oxigenado, rico em oxigênio. Então, vamos partir aqui do ventrículo. Do ventrículo, ele sai através dessa artéria chamada artéria aorta e direciona, é lógico que essa artéria aorta ela vai se ramificar até em todas as partes do corpo, tá certo? Então, essa artéria aorta ela se ramifica e leva esse sangue oxigenado, rico em oxigênio, que a gente chama de sangue arterial, para todo o corpo. Quando esse sangue entrega o oxigênio e o que se precisa, né, para as células, ele recolhe o gás carbônico, que foi produzido lá naquelas reações químicas que eu falei antes para vocês, que o nutriente reage com o oxigênio, formam substâncias essenciais e formam também substâncias tóxicas. Uma delas é o gás carbônico. Então, quando o sangue recebe o gás carbônico, o sangue deixou de ser oxigenado e passou a ser, então, agora venoso, rico em gás carbônico. Segue aqui a setinha, olha só. Ele vai através das veias, onde as principais são as veias cavas, e vão, então, chegar até o coração, na parte direita, na parte superior, no átrio. Do átrio, ele passa para o ventrículo, que é a parte inferior do coração. Aqui agora, o coração vai bombear para um outro local. Ele vai bombear esse sangue venoso, rico em gás carbônico, ele vai mandar para os pulmões, através da artéria pulmonar. Por quê? Porque é nos pulmões que o sangue vai voltar a ser oxigenado. Então, desse pulmão, dos 2 pulmões, vão voltar, olha essa setinha aqui, vão voltar daqui, e esse sangue agora vai voltar o quê? Oxigenado de novo. Esse sangue oxigenado chega no átrio esquerdo e desce então para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo ele vai fazer de novo a mesma coisa, mandar pela artéria aorta para todo o corpo. É bom lembrar o seguinte, quando é que as células do pulmão são
nutridas, quando é que o sangue leva para ela os nutrientes para todas as células do pulmão? Da mesma maneira que a artéria aorta manda para todo o corpo. Então, o pulmão ele vai receber sangue oxigenado quando a artéria aorta estiver enviando, mas ele vai receber sangue venoso quando a artéria pulmonar estiver enviando para ele. Cada um tem sua função. Se o sangue está vindo do ventrículo direito para os pulmões, através da artéria pulmonar, isso significa que é para que ele oxigene. Se ele estiver vindo da artéria pulmonar, do coração da parte esquerda, pela artéria pulmonar, ele está vindo para nutrir as suas células, correto? E isso continua se repetindo, desde quando o nosso coração começa a bater lá no útero da nossa mãe até o último dia de vida. Então, ele sai do ventrículo esquerdo, vai para todo o corpo, entrega o oxigênio, tudo que precisa, recebe o gás carbônico, torna-se venoso, volta para o coração, venoso, rico em gás carbônico, o coração bombeia de novo, mas para os pulmões, para que ele fique oxigenado, e ele então volta de novo para o coração, para que seja distribuído novamente para todo o corpo, certinho? Agora temos mais um detalhe. A partir do momento que toda aquela reação química da respiração celular aconteceu, substâncias tóxicas foram formadas, né? Eu disse para vocês. E falei, inclusive, que o gás carbônico sai através da respiração, através dos pulmões. Mas nós temos um sistema eficientíssimo para liberar essas substâncias tóxicas, como a ureia, por exemplo, que é o nosso sistema urinário, tá? Então, o sistema urinário, ele faz parte do sistema excretor, tá certo? Nós temos o sistema urinário, 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra, tá certo? Lembrando que a uretra feminina ela é mais curta e a uretra masculina ela é mais comprida porque ela percorre todo o interior do pênis. A uretra feminina tem só função excretora e a uretra masculina tem tanto função excretora quanto função reprodutora. Bom, então nós temos aqui os 2 rins, eles é que são os órgãos responsáveis pela filtração e pela reabsorção de nutrientes, de substâncias. Por que eu estou falando 2 funções? Quando ele filtra, ele remove do sangue as substâncias tóxicas. Só que nesse remover as substâncias tóxicas, acabam também por remover substâncias úteis, essenciais. Então, ele tem o trabalho de reabsorver as substâncias que são úteis. Assim que ele reabsorveu, então, esse filtrado que sobrou é o que nós chamamos de urina, que vai descer, então, pelos ureteres. Então, a função dos ureteres é de conduzir a urina do rim até a bexiga urinária. E a bexiga urinária ela tem a função de armazenar a urina até o momento da micção. E a uretra é o órgão onde vai enviar para o exterior esta urina que estava antes armazenada na bexiga. Então, assim a gente finaliza essas funções de nutrição dos 4 sistemas: digestório, circulatório, respiratório e excretor. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou aqui à disposição, ok? Um abraço e até a próxima!